Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de Filosofia do Direito. Vamos fazer aqui um exercício mental. Olha, imagine que você nasceu lá na Idade Média. É um artesão que demora um certo tempo para poder executar seu serviço, ou um marceneiro, né, que vai construir uma cadeira. Então você possui apenas as ferramentas manuais. Ou você é um lavrador e conta apenas com enxada, picareta para plantar e produzir. O que você pensaria, né, se você vivesse naquela época, se fossem criadas máquinas que facilitassem seu trabalho e diminuíssem o seu tempo de produção? Parece bacana, não é? Parece bom, não é? Mas não foi bem isso que aconteceu, não. O que aconteceu? A Revolução Industrial, que em tese seria uma coisa boa, exatamente para facilitar a vida do ser humano, ela provocou profundas transformações na Europa a partir do século XVIII. Mas os artesãos, que antes detinham os meios de produção e o produto do seu trabalho, naquele momento se tornaram membros de uma grande massa de operários que trabalhavam nas oficinas e fábricas, privados de tudo. Isso por quê? Porque as ferramentas e as matérias-primas não eram mais suas, como era antes. Né? Ele não identificava-se mais com o produto do seu trabalho como antes. Né? Antes, por exemplo, ele fazia uma cadeira e ele identificava com o seu produto final. Ele ia lá desde o início até o final e falava, foi produto do meu trabalho. Agora não, exatamente por causa da segmentação desse trabalho. Né? Ele perdeu esse vínculo com o seu produto. Né? A industrialização ela criou uma crise social com a troca do ser humano pela máquina. Porque na mesma medida em que aumentava a produção, ela gerava grande quantidade de desempregados. Porque exatamente nesse momento você vai ter uma concorrência muito grande, então lógico que o pequeno artesão não vai ter como concorrer com as fábricas, né? Então os artesãos eles faliam. Além disso, como o trabalho operário era considerado um exercício mecânico, de uma atividade mecânica, né? Eles pensaram, então, melhor para que então utilizar um operário que sabe muito, que tem um conhecimento de técnicas? Não, vamos pegar as pessoas mesmo sem técnicas, qualquer um serve para fazer isso. E nesse sentido, eles empregavam todas as pessoas que eles achassem, incluindo mulheres e crianças, que era uma mão de obra muito barata. Então, as condições que eles trabalhavam acabou gerando uma enorme mortalidade infantil, desnutrição, uma situação bem horrível de se trabalhar, né? A história da sociedade capitalista, nesse sentido, vai envolver absolutamente uma decisiva luta de classes. Enquanto os comerciantes organizavam-se através de um Estado liberal, como nós já vimos em outras aulas, né, os proletários eles acabaram formando sindicatos e associações profissionais. Então, na primeira metade do século XIX, houve um enfrentamento através de greves, de revoltas proletárias na França e também houve repressão por parte da burguesia. Então, com esses conflitos, acabaram caindo por terra todas aquelas ideias heróicas, né, do iluminismo, né, da Revolução Francesa, da igualdade, liberdade, fraternidade. Né? Isso porque, segundo a teoria, os homens eles nascem iguais. Né? Mas, então, por que são uns ricos e outros são pobres? Além disso, todos eram livres. Mas o pobre, ele não é bem livre, ele é livre só para poder vender a sua força de trabalho. E quem ganha com a sua força de trabalho? No caso aqui, os donos dos meios de produção. Olha, a obra de Karl Marx, ela então não surge nesse momento por acaso, como vocês podem ver. Né? Ela é resultado desse contexto sociopolítico determinado. E é uma resposta a esses problemas colocados pela sociedade burguesa e uma proposta de intervenção. Né? Por quê? Porque para ele a filosofia tem que fazer mais do que ela fazia naquele momento. Né? Para Marx, o filósofo ele não deveria se restringir ao campo do pensamento e não dar aplicação prática a essa teoria. Né? E também não deveria se contentar apenas com a constatação dos fatos. Nossa, nós estamos constatando que existe desigualdade. Tá, e o que você vai fazer para mudar isso? Né? O filósofo ele tem que elaborar um pensamento que gere um compromisso com o social, com a praxis, com a ação política, com a transformação da realidade existente. Então Marx, junto com Engels, ele vai produzir algumas obras, né? Uma delas muito famosa, que é o Manifesto Comunista, de 1848. Nessa obra, ele vai incitar a classe dominada, ou seja, o operário, né, a lutar por reformas político-econômicas sociais. Então, ao contrário do que muita gente pensa, principalmente das experiências equivocadas que a gente teve do comunismo no mundo, ele não propunha um Estado totalitário, como, por exemplo, o stalinismo, né? Mas uma coisa muito mais simples, na verdade, que ele propunha, né? Que quem produz, né, volte a ser dono dos meios de produção como era antes, né? E volte a se identificar com o produto do seu trabalho. Então, na verdade, é como se a gente pensasse, não é o Estado total, pelo contrário, seria o Estado zero, né? Nesse sentido. Na elaboração da sua doutrina social,
Marx ele vai receber a influência de várias teorias, né? De três principais, né? As três que estavam em voga na época dele, né? Na Europa, né? A primeira delas é a economia política, que se destacava pelos nomes de Adam Smith e por David Ricardo. A segunda influência foi pelo socialismo utópico, que denunciou a miséria da vida sob o capitalismo, a exploração do homem pelo homem e tal, mas inclusive ele vai fazer algumas críticas a esse tipo de filosofia. Né? E a terceira crítica dele, ou melhor, a terceira influência, é a filosofia clássica alemã, representada principalmente por Feuerbach e Hegel. Eu já falei sobre cada uma dessas influências em outras aulas, especificamente sobre Marx, mas aqui nós vamos nos focar apenas naquilo que influencia o pensamento no direito. Né? Ou seja, qual que é a influência da filosofia marxista para o direito, ou para a ideia de justiça e assim por diante. Então, olha, Marx ele propõe, através do materialismo histórico, que os homens eles não são meros seres contemplativos do mundo, né? Não são apenas produto do meio. Então, com isso, ele vai refutar as teses deterministas. Né? Então, os seres humanos eles são também produtores da história, sujeitos da história. Né? Então, para ele, o modo de produção capitalista é sustentado por inúmeras contradições, sendo que elas se dão essencialmente no plano das classes sociais. Por quê? Porque nós temos ali a burguesia, né, que é a classe detentora dos meios de produção e, portanto, a classe dominante, e de outro lado nós temos o quê? O proletariado, que tem como única riqueza o seu trabalho, tendo inclusive que vender o seu trabalho para sobreviver. Então ele afirma que as forças produtivas estão em constante desenvolvimento. Isso geraria uma competição entre os próprios capitalistas, na qual o vencedor seria o burguês que tivesse a maior quantidade de técnicas produtivas, de meios de produção. Então, como resultado disso, nós temos cada vez mais a redução de um número de capitalistas, né, e o aumento muito crescente da classe dominada. Só para dar um exemplo bem atual, né, no nosso governo brasileiro, quais os incentivos que o pequeno empresário tem hoje para se desenvolver? Hoje, um pequeno empresário, você quer montar o seu próprio negócio, né? Você consegue esse incentivo do governo facilmente? Você pode até conseguir algum, mas você consegue o mesmo incentivo que os grandes empresários? Né? Não são os mesmos incentivos. Vocês já repararam que hoje a gente fala muito em meritocracia, mas quando alguém resolve ser um microempresário ou um autônomo, ele acaba enfrentando tantas barreiras, principalmente por se tornar um novo concorrente dos grandes, e acaba voltando-se para o trabalho que seria a venda da sua força de trabalho, ou seja, um simples empregado, né? Um simples trabalhador, empregado, salariado, inclusive pela ideia da segurança. Né? Hoje em dia a gente vive muito isso. Né? Nessa época de pandemia a gente está vivenciando isso. Né? Quantas pessoas com trabalho informal estão passando dificuldades? Não é isso? Marx ele vai propor que esse desequilíbrio numérico entre as classes cresceria tanto que seria inevitável uma revolução, pela qual a classe dominada chegaria ao poder e depois de um período de transição, que seria, né, que ele vai chamar de socialismo, iria se instalar a sociedade sem classe. Como eu disse, nesse momento você não precisaria nem do Estado, porque todas as pessoas estariam produzindo e usufruindo do produto do seu trabalho, né? Meio utópico, né? Que partido de oposição não foi acusado de comunista por seus adversários no poder? Que partido de oposição, por sua vez, não lançou a seus adversários de direita ou de esquerda a pecha infamante de comunista? A história de todas as sociedades que existiram até nossos dias tem sido a história das lutas de classes. A condição essencial da existência e da supremacia da classe burguesa é a acumulação da riqueza nas mãos dos particulares, a formação e o crescimento do capital. A condição de existência do capital é o trabalho assalariado. Marx ele analisa a sociedade dividindo o esqueleto social em duas partes. Seria a infraestrutura, na qual você teria as classes sociais que ele chama de base material, né, e dentro da qual se desenvolveriam as relações sociais de produção, através das forças produtivas, né? E sobre a infraestrutura, você teria a superestrutura, que seria o quê? Aquela classe reprodutora da dominação estabelecida na infraestrutura, né? Então, na verdade, você tem a infraestrutura que sustenta e a superestrutura que é sustentada por ela e que mantém uma ideologia, né? E mantém também uma instância jurídico-política que vai mediar as relações materiais, tem como expressões máximas o direito, sendo a lei vista como consagração de uma ideologia burguesa.
né? E também a burocracia, né? Definida como um corpo de funcionários orientados para perpetuar as condições vividas na infraestrutura. Então você criaria um sistema que faria com que aquela classe dominada não conseguisse sobrepor aquela sua situação, né? A outra instância também de dominação seria a ideologia, como eu disse, né? Na qual seriam construídos valores, ideias, representações que afirmariam as discrepâncias entre as classes sociais. Fala assim, não, você está desse jeito aí, você é pobre, é porque você não teve a meritocracia de quem é dono do meio de produção, né? Você está nessa situação porque você quer, você pode superar. Mas cria essa ideia, mas na verdade você pensa como proletário, né? Nesse sentido, os filósofos que antecederam Marx vão conceber o Estado como resultado de um contrato social, né, que visaria o bem comum. Mas Marx vai pensar que o Estado, na verdade, é aquele que vai ajudar na ideologia da classe dominante, né, que é principalmente a classe burguesa. Então, o direito é percebido para Marx como a síntese de um processo dialético de conflitos de interesses entre classes sociais. E o direito, ele não nasce espontaneamente das relações entre os seres humanos, mas ele é posto pela vontade. O problema está no fato de que essa vontade é somente a vontade de quem? Da classe dominante. Ainda hoje, quando a gente fala nas leis, nós somos levados a admitir, por exemplo, que existe uma lei para o pobre e para o rico, né? Que quem tem mais poder aquisitivo também tem uma atenção maior em relação às leis, né? Só para dar um exemplo bem banal aqui na esfera criminal. Um grande empresário corrupto, ele, exatamente pelas suas possibilidades financeiras, ele pode recorrer com uma decisão judicial até as últimas instâncias. E pode acabar tendo seu processo, inclusive, anulado ou até mesmo prescrito, né, devido a tantas recorrências, né? Ele vai recorrendo várias vezes até conseguir que seu processo seja cancelado. Já um pobre que é preso, ele, não entrando aqui, lógico, né, gente, no mérito de inocência ou culpabilidade, né? Ele vai ter o julgamento de imediato, né? E o cumprimento da sua pena, mesmo antes de poder recorrer a qualquer outra instância. E mais ainda, a gente sabe que ele não vai recorrer, porque ele não tem condição para isso, ele não tem condição financeira, ele não tem condição nem, às vezes, de conhecimento, né, para poder recorrer do seu processo, e assim por diante. Então a lei ela acaba tendo duas aplicações. Isso faz com que a gente chegue à conclusão de que o direito, assim como a justiça, ela não é um fenômeno universal como a classe dominante insiste em afirmar. E em muitos casos, as normas jurídicas, elas traduzem em seu conteúdo e em suas práticas os interesses e as ideologias dos grupos que legislam. Então, lógico, a pessoa que cria a lei, ela não vai criar uma lei contra si mesmo, né? Então, se a classe dominante criou a lei, ela vai criar uma lei que vai favorecê-la, né? Então, resumidamente, nós poderemos dizer que Marx, ele altera a compreensão do direito. Não mais seria aquela filosofia do direito moderna, né, na qual o fenômeno jurídico era pensado a partir de uma ideia ou um conceito de justiça, né, e que era igual para todos, né? Então, para ele não, o direito não é um produto histórico que seria, como se diz, que agiria em favor de todos da mesma maneira, todos são iguais perante a lei. Na verdade, o direito se constitui para ele pela necessidade histórica das relações produtivas, capitalistas, e estabelece determinadas instâncias que possibilitam que a própria reprodução do sistema se mantenha. Então, mas aí eu deixo uma pergunta, né? Precisaria ser assim ou é possível mudar essa situação? Pessoal, então eu espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, podem deixar nos comentários. Até a próxima aula.